Para buscar os melhores pontos de entrada, nós podemos utilizar diversas ferramentas. Pavios é uma delas. Utilizar do Price Action também é super inteligente. Plotar médias móveis para entender para onde está indo o mercado e com isso operar da maneira correta. Ou até mesmo buscando e identificando zonas de sobrevenda através de indicadores para buscar reversões do mercado. Seja a técnica que tu estiver utilizando, o grande motivo para ela é identificar quem está mais forte no momento. E com essa singela pergunta que vai gerar uma resposta importantíssima, nós vamos saber qual é o lado correto para tomar uma posição. Se o mercado estiver mais forte na ponta da compra, eu preciso entender que é mais inteligente e inclusive mais fácil eu buscar por oportunidades que o mercado evolua para cima. Compradores mais fortes procuram por compras. Pode ser no momento de respiro, pode ser no momento de impulso. Por outro lado, se os vendedores estiverem mais fortes, é mais inteligente eu procurar por oportunidades na venda, já que a gente vai operar a favor de quem está mais forte. Amanhã é o grande dia onde nós vamos conversar sobre as maiores verdades do mercado de trade. Além de eu falar sobre as minhas estratégias, minhas técnicas, a forma como eu enxergo o mercado, nós vamos conversar de maneira crua. O evento mais transparente que tu já vai ter presenciado, sem sombra de dúvida. Para te participar, é só clicar aqui no link abaixo e te cadastrar gratuitamente. E no final do evento, eu vou divulgar o meu treinamento novíssimo focado em day trade, onde além de ensinar toda a minha forma de operar, minhas técnicas e estratégias, nós ainda vamos poder operar juntos, ao vivo. Tenho certeza que tu vai gostar, cara. Te cadastra aqui abaixo. E nos candles, em especial os pavios, ele nos dá exatamente essa resposta. Se eu tenho um pavio inferior muito longo, significa que os compradores estão mais fortes e, portanto, eu devo operar na ponta da compra, porque o mais provável, após este candle aqui, é que nós tenhamos um movimento de alta. Movimento de alta, devo apostar na compra, antecipando neste candle essa alta e assim conseguir ganhar dinheiro. Por outro lado, se eu observo um candle com muita sombra superior, ou pavio superior, como também é conhecido, significa que os vendedores estão mais fortes e, portanto, eu devo apostar na queda, porque o mais provável é que o mercado passe a fazer uma movimentação de queda após este candle. E aí nós temos também um candle em que ele tem sombra superior, o que mostra a conotação de venda, e sombra inferior, o que mostra igual conotação de compra. E aqui então nós temos um balanço entre compradores e vendedores, o que já torna um pouco mais complexo a interpretação e o uso desse candle, mas utilizando ele da forma correta, ele é poderosíssimo. Eu vou te mostrar como utilizar cada um destes três candles, qual é a melhor situação, aonde nós devemos utilizar e como interpretar ele da maneira correta. Engana-se quem acha que é só esperar um pavio inferior aparecer e comprar. Nossa, que fácil, Lones. Não, existem momentos corretos, contextos, indicadores e eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. Se tu tá chegando aqui, cara, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre trade de investimentos. Eu sou Fabrício Lones, analista certificado de investimentos e eu faço conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente no longo prazo. Por isso eu te convido a se inscrever aqui abaixo e participar de toda a nossa comunidade e receber todos os conteúdos mais importantes para te ganhar dinheiro no mercado. Vamos falar aqui sobre esse cara que é o candle martelo, em outras palavras, um candle que tem muita sombra inferior, um pavio muito longo que tem por objetivo nos contar que o mercado está disposto a subir, porque os vendedores perderam e os compradores levaram a melhor nesse candle dentro do candle. Mas calma, que se tu não tá entendendo nada do que eu tô te falando, segura aqui que eu vou simplificar a história. O que é um candle? O candle, cara, nada mais é do que uma representação gráfica entre a batalha dos compradores contra os vendedores. E da forma que a batalha aconteceu, quem levou a melhor vai nos dar um candle. O que tá por trás desse candle aqui? Qual é a batalha entre compradores e vendedores? É isso que vai ficar muito claro aqui, cara. Repara, nós tivemos a abertura aqui, em algum momento o candle subiu, em algum momento o candle caiu, nós tivemos diversos movimentos, praticamente infinitos movimentos possíveis para que nós tenhamos a montagem desse candle. Um desses movimentos é esse aqui, ó. O mercado inicia aqui na abertura e se dá com um movimento de queda até lá embaixo. Olha a pressão vendedora que nós tivemos nesse exemplo. Olha como os vendedores conseguiram trazer os preços lá de cima e puxar lá para baixo. Isso mostra uma conotação vendedora importante. Os vendedores, em certo momento desse candle, assumiram as rédeas da situação e falaram, meu,
quem tá mais forte aqui sou eu. Mas alguma coisa aconteceu naquele candle, os compradores, sei lá, voltaram do banheiro, saíram do horário de almoço, estavam voltando, olharam os vendedores, o que tá acontecendo aqui? E começaram a comprar que nem uns loucos. E aí os compradores empurraram os preços lá para cima e inclusive de maneira mais forte do que os vendedores tinham trazido para baixo. Então nós temos no final das contas entre essa batalha de compradores e vendedores, sim, num primeiro momento os vendedores trouxeram os preços lá para baixo, mas depois os compradores entregaram uma rasgada e isso faz com que o candle tenha uma conotação altista muito forte, porque os compradores foram os últimos a entrarem no candle. E essa é uma informação muito importante, tá? Segura ela aí que a gente já vai voltar nela, tá? Ponto final, nós temos sombra inferior, compradores mais fortes. Maravilha. A pergunta que nós queremos responder é quem está mais forte? Com esse candle a gente já tem uma parte dessa pergunta. Bom, por outro lado, se eu tiver um candle com muita sombra superior, com muito pavio, nós vamos ter entre infinitas possibilidades de movimento, uma dessa aqui. Nós temos um mercado abrindo e rasgando lá para cima. Ou seja, em um certo momento ali os compradores estavam assim, ó, eufóricos, é agora que a gente vai dominar o mundo. E eles começam a comprar e o mercado começa a subir, eles trazem os preços lá para cima, porém, acontece uma frustração muito importante. Alguma notícia sai, alguma frustração acontece. Fato é que os vendedores começam a entrar de forma muito pesada, ou até mesmo os vendedores começam a soltar suas posições porque eles não estão com tanta confiança assim quanto se imaginava e acaba que os preços caem e caem forte. E essa queda acaba consumindo toda a alta realizada em certo momento dentro desse candle. E no final, quem acabou levando a melhor foram os vendedores e eles acabaram ficando mais fortes e, portanto, a gente pode esperar por mais quedas após esse aqui. E aí, como terceira opção, nós temos o candle de dúvida, que também, entre infinitas possibilidades, eu vou te mostrar duas aqui para te entender como este candle é formado e por que a formação dele é tão importante na hora de nós decidirmos e tomar uma posição, seja na ponta da compra, seja na ponta da venda. Primeiramente, eu vou te mostrar só o candle de dúvida, assim como eu tô te mostrando o candle de alta, que é o martelo, o candle de baixa com longa sombra superior, que é a estrela cadente, e esse cara aqui, que é o doji, que ele pode ser tanto um candle que iniciou em baixa, subiu e acabou voltando consideravelmente lá para o ponto de abertura, ou até mesmo começou em alta, depois caiu, depois voltou a subir. Percebe que, independente da onde nós tivemos o movimento aqui neste candle específico, seja ele finalizando na queda, seja ele finalizando na alta, nós tivemos um balanço entre compradores e vendedores. Se os vendedores conseguiram trazer os preços dos 10 para os 9, aí os compradores dos 9 para os 11 e aí os vendedores dos 9 para o 10, cara, 0 a 0. Mesma coisa aqui. Então aqui nós temos uma questão mais importante ainda, que é aonde nós vamos poder operar este candle. Quando que a gente abre uma posição de compra nesse cara? Quando que a gente abre uma posição de venda aqui? De qualquer forma, sombra superior igual a sombra inferior, pavios de mesma amplitude, nós vamos ter balanços entre compradores e vendedores, forças iguais, por isso o contexto aonde esse cara está inserido acaba se tornando ainda mais relevante. Além da sombra superior e inferior, nós temos também outra análise a se considerar na hora de observar os pavios, que é a distância que o candle teve que percorrer para formar um pavio. Pensa comigo, cara. Se eu tenho um candle pequenininho, nós temos uma certa força demandada por parte dos compradores para trazer os preços lá de baixo aqui para cima, né? Uma coisa é o mercado vir cá, isso aqui é uma distância curta, né? Maratona de 1 quilômetro, qualquer cara faz, né? Vamos ser bastante honestos. Não é porque o cara fez uma corridinha de 1 quilômetro que ele é um corredor. Agora, se os compradores conseguiram trazer os preços, sim, do mesmo ponto lá dos 10, mas ao invés de levar para os 11, ele leva para os 12, nós já temos aqui uma distância um tanto quanto maior. Já poderia dizer, não, peraí, já não é 1 quilômetro aqui. Podemos dizer aqui, de repente, uma meia maratona. Esses caras já conseguiram percorrer, já se mostram muito mais fortes do que na primeira situação. A distância percorrida foi muito maior, o que mostra que os compradores aqui têm mais pulmão e, portanto, são mais fortes. E também diferente da terceira situação, que aí sim é a maratona completa, os compradores conseguiram trazer os preços lá do 10, só que agora lá para os 13 reais. Percebe que nós temos o mesmo tipo de candle, corpo, sombra inferior, corpo, sombra inferior, corpo, sombra inferior. O que muda entre esses três é a distância percorrida pelos compradores.
compradores. E isso muda absolutamente tudo. Quanto maior a amplitude dos candles, mais fortes são os compradores e, portanto, mais eu posso apostar na ponta da compra a partir desse candle, porque ele tem conotação de compra mais forte do que candles de pequena ou média amplitude. Então, na hora de priorizar os pavios, prioriza candles grandes. Não fique entrando em candle médiozinho, cara. Não fique entrando em candle que tem mais ou menos a mesma amplitude dos candles anteriores. Prioriza candles grandes, porque ali tem uma conotação de força muito mais interessante do que nos candles que são médios ou pequenos. Vamos olhar dentro do candle aqui, isso vai ficar muito claro. Olha de que maneira um pavio é construído e por que tu deve operar somente a favor do pavio. Repara, cara, tem um candle aberto aqui, pode ser no gráfico de 5 minutos, pode ser no gráfico de 15, no gráfico diário, a ideia é a mesma. Abriu, maravilha. Abriu no 0 a 0. Estamos querendo identificar quem está mais forte, comprador ou vendedor. Dependendo de quem estiver mais forte, eu vou operar a favor desses caras. A partir da abertura, eu não sei quem está mais forte, eu não tenho nenhuma informação relevante, então eu tenho um placar aqui entre 0 a 0. Vamos supor o meu Grêmio e o Botafogo ali, que por um milagre, né? Que coisa, o que tá acontecendo com o Botafogo? Mas tá lá. E aí começa a partida, primeiro tempo, 3 a 0 pro Botafogo. Rapaz do céu. E a galera já fica aqui, ó. O gremista já bota a mão aqui, já começa a rezar. Jesus, Pai Nosso. 3 a 0, cara, no primeiro tempo. Difícil essa vida, cara. Imagina como é que os jogadores estão no vestiário. Imagina como é que o técnico, Renato Gaúcho, tá lá metendo os porros na galera. O que vocês estão fazendo, caramba? E aí o Renato vai lá e toca o terror na galera, dá uma injeção de ânimo, começa o segundo tempo, e aí vai 1, vai 2, vai 3, vai 4 a 3, o Grêmio vira. Olha o moral que tá o time, cara. Imagina tu sair de uma perda de 3 a 0 para uma vitória de 4 a 3. Se, numa hipótese, no dia seguinte, o Grêmio e o Botafogo pudessem jogar novamente, cara, a chance do Grêmio tá com a autoestima lá em cima é gigantesca. O segundo jogo nem teria começado, mas o favoritismo pode ter certeza que estaria muito mais do lado do Grêmio, que meteu 4 de virada, do que no Botafogo, que começou bem, mas acabou terminando muito mal. A ideia é exatamente a mesma aqui nos candles. Tu entende o porquê a última informação é mais importante? Quem ganhou no final é muito mais relevante do que como o candle começou. Por isso que a gente tem que olhar o que aconteceu por último, qual foi o último movimento. E isso vai definir se eu devo apostar na ponta da compra com um pavio inferior ou na ponta da venda com um pavio superior. Aí tu fecha o vídeo. Ah, já sei tudo, Lores. Beleza, sombra inferior eu compro, sombra superior eu vendo, entendi tudo, maravilha. E aí tu vem aqui, joga no gráfico, viu uma sombra superior. O que tu vai fazer? Pô, vou pensar em vender, né? Foi isso que o Lores falou. Boto a minha entrada aqui na perda mínima, meu stop acima da máxima, meu alvo ali. E aí, pay! Vai pro stop, tu fica... Porra, Lores, mas tu não me falou que era só vender na sombra superior? E a resposta é não, né? Imagina que simplicidade que seria se fosse isso. A gente precisa, além desse primeiro ponto, colocar agora mais uma camada dentro desse quebra-cabeça, que é entender aonde que nós vamos operar cada um desses 3 candles. O com sombra inferior, o com sombra superior e com sombras iguais. Uma coisa é fato, candle é apenas a representação de uma batalha, de um dia. Eu quero atrelar a isso a representação de vários candles, de vários dias. Eu não quero saber se no dia 20 de setembro deu frio. Eu quero saber que estação estava acontecendo ali para eu saber a probabilidade de ter um dia frio ou quente. Então, além do candle, nós vamos olhar para a tendência. Se eu tenho uma tendência de alta aqui, isso a gente observa pela média móvel de 21, eu não devo operar na ponta da venda utilizando sombras superiores. Eu devo utilizar pavios inferiores. Eu devo operar a favor da tendência. Eu devo operar somente compras quando nós temos uma tendência de alta. Portanto, ao invés de operar na venda aquele pavio superior, eu vou operar na compra esse pavio inferior. E aí, cara, eu vou estar operando a favor da inércia e as coisas vão ficar muito mais fáceis de serem colocados na prática. Assim como também, se eu tenho uma tendência de baixa, eu não vou operar na ponta da compra. Ah, Lores, mas tá distante da média, o caramba, 4. Não é que não dá para operar, mas tem situações muito específicas
E, na maior parte do tempo, o mercado dá continuidade na tendência vigente. Se a tendência vigente é de baixa, eu vou priorizar movimentos de queda. Então não é simplesmente que apareceu um pavio inferior aqui, Lones, eu vou operar na ponta da compra. não faz isso, cara. Não faz isso. Isso é para traders mais avançados. Eu ensino para os meus alunos exatamente uma dessas estratégias, quando que a gente pode fazer isso, tá? Mas eu já te adianto que é na menor parte do tempo que nós vamos operar contra a tendência. Então, nesse primeiro momento que tu tá observando isso, não tenta esse tipo de operação. Opera somente sombra superior dentro de uma tendência de baixa. Olha como é muito mais tranquilo. Olha aqui, cara, nós tivemos sombra inferior. O mercado, quando tá em tendência de baixa, não adianta. Os vendedores estão socando. Por mais que os compradores, num único candle, mostraram realmente uma força interessante, isso não é forte o suficiente para mudar uma tendência. É como a gente pegar um dia de calor no inverno ou um dia de frio no verão. Às vezes acontece, mas a gente sabe que é na menor parte do tempo. É muito mais inteligente eu esperar um dia de frio no inverno e um dia de calor no verão do que o inverso. Então, operando só dessa maneira, cara, tu já te coloca numa situação muito mais interessante. E claro, né, a gente consegue também operar dentro de uma tendência de baixa outros candles que são super interessantes, como por exemplo, esse inside bar aqui, lindo. Além de esperar os pavios, nós podemos operar outros movimentos de candles, que é uma maneira muito inteligente de extrair ainda mais dinheiro dentro de movimento. E essa é uma técnica que se chama candle a candle. Caso tu queira saber um pouco mais sobre essa técnica importantíssima de candle a candle, eu vou deixar um vídeo aqui para ti, onde eu explico como se dá a formação e como a gente pode operar cada um desses caras. E agora a gente chega no momento que nós temos uma tendência de alta, porém um candle de dúvida. Um candle que tem muita sombra superior, mostrando conotação baixista, e também tem muito pavio inferior, mostrando conotação altista. Então, por um lado eu tenho uma força, por outro eu tenho outra. O que eu tenho que fazer? Como sempre, eu vou olhar para a tendência. Tendência de alta, eu vou buscar por compras. Mas mais do que isso, eu vou colocar mais uma ferramenta aqui para me auxiliar no momento de identificar o melhor ponto de compra. E para isso, cara, dentro de uma tendência de alta, eu vou olhar para os topos anteriores e eu vou identificar se o mercado conseguiu corrigir até os topos anteriores. Isso é muito importante porque daí nós temos uma área, uma zona de muita pressão compradora. Repara, cara, nós temos aqui a média móvel de 21 inclinada para cima, mostrando que os compradores dentro da tendência estão mais fortes. Ponto 1. Ponto 2, nós estamos dentro de uma zona de suporte. O que é um suporte? Suporte é onde nós temos pressão de compra mais forte do que pressão de venda. É onde o mercado costuma inflexionar produzindo um fundo. Então nós temos aqui um conglomerado de duas zonas relevantes. Atrelado a isso, nós temos um candle que naquele mínimo momento, naquele pequeno período, acabou equilibrando as forças. Mas como a gente já sabe, nós vamos focar na estação e não no dia. O dia hoje deu 15 graus, não é nem muito quente nem muito frio. Sim, mas qual estação tu tá? Tô no verão, então tu já sabe. Tu deve pensar em dias quentes, tu deve pensar que é mais provável o mercado dar continuidade na sua tendência de alta. Portanto, eu devo operar na ponta da compra. Candles de dúvida dentro de tendência de alta, nós vamos operar na ponta da compra, porque a expectativa é que o mercado dê continuidade na alta. Consegue entender então por que saber identificar zonas de suportes e zonas de resistências é tão importante para o trader? Eu entendo que essa é um dos assuntos mais relevantes que um trader precisa dominar. E é por isso que eu tô deixando um vídeo inteiro aqui para ti sobre suportes e resistências, para poder te aprofundar nesse assunto que é tão importante. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá. Tamo junto.